Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E o tema de hoje a gente vai falar sobre como funciona uma barriga de aluguel. Bom, a barriga de aluguel, também conhecida como gestação de substituição, é um processo no qual uma mulher, que é chamada de mãe de aluguel, ela carrega e dá à luz ao filho de uma outra pessoa ou um casal que não pode ter filhos biológicos por conta de questões médicas, como infertilidade ou problemas de saúde que impossibilitam uma gestação. Este método de reprodução assistida tem sido uma alternativa para casais heterossexuais, mulheres solteiras, casais homossexuais ou pessoas que enfrentam desafios para engravidar de forma natural ou até mesmo por fertilização in vitro. Bom, existem alguns tipos de barrigas de aluguel. Primeira, a barriga de aluguel tradicional, que é neste caso onde a mãe de aluguel é inseminada com o esperma do pai biológico e ela mesma é a mãe biológica da criança. O óvulo utilizado pode ser da mãe que deseja ter o filho ou de uma doadora anônima. Nesse tipo de gestação, a gestante tem laços genéticos com a criança. Já a barriga de aluguel gestacional, que aqui o óvulo da mãe biológica ou de uma doadora é fertilizado com o esperma do pai biológico ou de um doador, e o embrião resultante é implantado no útero da gestante substituta. Sendo assim, a gestante ela não tem um vínculo genético à criança, já que não contribui com seus óvulos. Esta forma de barriga de aluguel é mais comum e amplamente utilizada, pois elimina a questão de vínculo genético entre a gestante e o bebê. E os motivos para recorrer à barriga de aluguel? Existem várias razões pelas quais os casais ou indivíduos podem optar pela barriga de aluguel. O primeiro, é a infertilidade, pois alguns casais que enfrentam problemas de fertilidade, como a incapacidade de uma mulher de engravidar devido a problemas uterinos, podem recorrer à barriga de aluguel para ter filhos biológicos. Outra questão são os problemas médicos, pois mulheres que por questões médicas não podem gerar com segurança uma criança e podem ter condições graves do coração ou problemas endócrinos que comprometem a gravidez e podem optar por uma gestante substituta. Existe também a possibilidade de casais homossexuais que têm a possibilidade biológica de gerar um filho e podem utilizar a barriga de aluguel com a ajuda de uma doadora de óvulos ou uma gestante substituta. E também mulheres solteiras ou casais inférteis, onde essas mulheres elas não conseguem ter filhos de outra forma, mas que desejam ter um filho biológico e podem também recorrer à barriga de aluguel. Aí existe a questão legal da barriga de aluguel, que levanta algumas questões judiciais complexas, pois envolve a definição de maternidade e paternidade da criança. Em muitos países, a legislação sobre a barriga de aluguel não está claramente definida, o que pode gerar disputas legais sobre a custódia da criança. A gestante de aluguel, em alguns casos, pode querer manter a criança após o nascimento, o que exige que contratos claros sejam elaborados para garantir que os direitos dos pais biológicos sejam respeitados. No Brasil, a gestação de substituição ela é regulamentada pela Resolução 2168/2017 do Conselho Federal de Medicina, onde ele estabelece que a barriga de aluguel só pode ser realizada de forma altruísta, ou seja, a gestante substituta ela não pode ser remunerada diretamente pela gestação, exceto por reembolso de despesas médicas relacionadas ao processo. Além disso, é obrigatório que exista um contrato formal entre as partes, que devem ser homologados judicialmente, e a gestante substituta deve estar ciente de todas as implicações legais deste processo. Bom, em países como os Estados Unidos, a barriga de aluguel comercial ela é permitida em alguns estados, o que significa que as gestantes substitutas podem ser pagas para carregar o bebê. No entanto, os contratos e regulamentações variam amplamente de um estado para o outro. Por lá, se trata de uma federação. Bom, existem alguns aspectos éticos e psicológicos, pois a barriga de aluguel também envolve questões éticas, que precisam ser cuidadas em algumas considerações. Primeiramente, o consentimento, onde a gestante substituta deve dar seu consentimento informando as suas questões.
e ser voluntário para o processo, compreendendo todas as implicações físicas e emocionais de uma gravidez, né, e bem como as consequências jurídicas. Existe também a relação de gestante a criança, pois durante o desenvolvimento dos laços emocionais com o bebê pode gerar dilemas psicológicos após o nascimento, especialmente em casos de barriga de aluguel tradicional, onde há vínculo genético entre a gestante e a criança. E também, né, a questão do impacto do bebê, onde pode ter uma história única de origem, o que pode afetar a identidade e as questões de vínculo familiar no futuro. Embora o foco seja o bem-estar da criança, é importante garantir que as questões psicológicas e emocionais sejam consideradas tanto para os pais quanto para a criança. Então, a gestante substituta ela deve passar por uma série de exames médicos para garantir que ela esteja saudável o suficiente para que a gravidez ocorra tranquilamente. Além disso, o acompanhamento médico constante é necessário para monitorar a saúde da gestante e do bebê durante todo o processo de gestação. O uso da fertilização in vitro, especialmente no caso de barriga de aluguel gestacional, é um procedimento complexo que envolve riscos tanto para a gestante quanto para a criança. Por isso, o processo ele deve ser muito bem conduzido, né, por médicos altamente especializados. Então, a barriga de aluguel é uma prática que oferece a possibilidade de muitas pessoas realizarem o sonho da paternidade e maternidade, mas também levanta algumas questões jurídicas, éticas e psicológicas que são muito importantes, né? E eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouco mais. Olá, eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas em reprodução humana do Cefep, e hoje nós vamos falar a respeito da doação temporária do útero, ou a barriga solidária. Esse tratamento consiste em formarmos os embriões e fazermos a transferência no útero de uma doadora. Pode ser indicado caso a paciente tenha algumas patologias que impeçam ou contraindiquem a gestação, como doenças cardíacas ou renais graves ou até mesmo a ausência do útero. Ele pode também ser oferecido para casais homoafetivos ou no caso de uma produção independente masculina. Todos os procedimentos em reprodução humana são regulamentados pelas normas éticas do Conselho Federal de Medicina, o CFM, assim como a doação temporária do útero. Dentre as regulamentações, o CFM exige que essa doação não tenha caráter lucrativo ou comercial, portanto, devemos evitar o termo barriga de aluguel. A paciente que irá ceder o útero deverá pertencer à família de um dos envolvidos, devendo ter parentesco consanguíneo de até 4º grau com um deles. É importante também que todos os envolvidos, paciente, cônjuge, inclusive o cônjuge da paciente que irá ceder o útero, passem por avaliação médica e psicológica, atestando a aptidão para serem submetidos ao procedimento. Ainda segundo o CFM, outros documentos também são necessários para o procedimento, como termos de consentimento explicando os riscos e aspectos relativos à filiação da criança. O tratamento se inicia como uma fertilização in vitro convencional. A mãe biológica vai ser submetida a uma estimulação ovariana com medicamentos hormonais até o momento da coleta dos óvulos. Esses óvulos podem também ser obtidos de doadora anônima, nos casos de casais homoafetivos ou produção independente masculina. Durante essa etapa, ocorre também a obtenção dos espermatozoides, que pode ser do paciente ou parceiro, ou inclusive de um banco de sêmen no caso de doador anônimo. Após a formação dos embriões, eles serão transferidos para o útero da paciente que cederá o útero temporariamente. Para que possa ser realizada a transferência, é necessário que seja feito um preparo no endométrio da paciente que irá receber os embriões. Esse preparo pode ou não ser simultâneo ao processo de formação dos embriões. O tratamento com útero de substituição visa auxiliar ainda mais casais a atingirem o sonho de construir uma família. Porém, ele deve ser sempre pautado no amor e na solidariedade. Então, com a regulamentação e o acompanhamento médico adequados, é possível garantir que este processo seja tranquilo de maneira segura e respeitosa para todas as partes envolvidas, os pais biológicos, a gestante substituta e a criança. Como em qualquer decisão relacionada à reprodução assistida, o diálogo aberto, o respeito e aos direitos e o consentimento informado são essenciais para o sucesso de uma gestação de substituição.
E vocês, já ouviram falar de algum caso semelhante? Conhece alguém que utilizou de uma barriga de aluguel para ter o seu filho? Eu gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários. Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações clicando no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!